Nesta manhã nós temos um tema que tem o seguinte dizer. Bem diz, está registrado no Salmo 103, verso 1. Diz assim o Salmo, o verso 1. Bem diz, ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome. Que coisa maravilhosa a reverência do salmista para com as bênçãos alcançadas e os favores a qual ele atribui a Deus neste primeiro texto bíblico aqui, quando ele se expressa de uma maneira maravilhosa, uma consideração, um amor, uma coisa fenomenal para com Deus, e nós temos que ser assim, ser grato para com as bênçãos alcançadas, corpo, alma, espírito, glorificar com comportamento a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há nele, honra, glorifica a Deus. Bendiga o seu santo nome. Vamos fazer uma prévia oração e após iremos explanar esse tema deste dia maravilhoso. Bondoso e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por este versículo maravilhoso que vem, Senhor, nesta manhã, de encontro às nossas necessidades, para termos um comportamento de gratidão a Ti por tudo que tem feito sobre nós, desde que nascemos até agora. Fomos criança, adolescente, jovem, e hoje já agora somos anciões, mas, Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida, pelo alimento, pelo calçar, pelo vestir, pelo raciocínio, pela salvação da nossa alma e por termos o Espírito Santo morada na nossa casa, porque o sangue do Teu Filho Jesus Cristo nos purificou, nos deu graça e agora somos filhos registrados no livro da vida. Pai, eu te peço e te rogo, abençoa a nação brasileira, o exterior, os ouvintes, apoio cultural, Pastor Miguel, esta emissora, esta programação abrangindo os corações, os lar, em todo o globo terrestre, os internautas, meu lar, minha família e a vitória do meu filho. Eu sou grato a Ti, Pai, por a vitória do meu filho, pela vitória daquele jovem, o qual, Senhor, oramos e subiu as orações, e Tu, ó querido Pai, o colocaste-os naquele trabalho, abençoa-os para que ele seja grato e seja o Teu nome glorificado através daquelas famílias, pelas orações e pelas bênçãos alcançadas. Abençoa os apoio cultural, Pastor Miguel, minha família, meu lar, minhas netas, toda a minha família e as famílias dos Teus servos. Amém. Que glória! Que maravilha! Esse versículo do Salmo 103, verso 1. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que coisa maravilhosa, o salmista se referindo aos favores, tudo que Deus tem feito por ele. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Este salmo expressa a ação de graça e louvor ao Senhor pelos privilégios e bênçãos que outorga ao seu povo. Nunca devemos nos esquecer da bondade de Deus para conosco, nem deixar de lhe ser gratos
por suas bênçãos derramadas sobre os seus, mediante o Espírito Santo de Deus, que habita em nossas vidas, que quando vem as tempestades, quando vem os problemas, nós clamamos, e Ele é o Consolador, que vem nos consolar nos momentos de angústia, de tristeza, de desabor. O Espírito Santo, Jesus disse, é necessário que eu vá para que venha o Consolador, para consolar e também convencer o homem do pecado, de toda obra maligna, e ele se despertar, raciocinar e depois chegar ao ponto de falar como o salmista diz aqui no verso 1 do Salmo 103. Bem diz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isto é ser grato, isto é ter consideração a Deus, esses favor, tudo que Deus tem feito por nós. Se nós orarmos noite e dia e noite, ainda somos servos negligentes, porque nós não merecemos nada, mas as misericórdias, a bondade de Deus para com aqueles que se chegam a Ele, é uma coisa extraordinária que só entende quem se chega a Ele. E Ele dá o direito e nos outorga o seu povo, que nunca devemos nos esquecer da bondade de Deus, o salmista falando para conosco. Nem deixar de lhe ser grato por suas bênçãos derramadas sobre os seus. É muitas bênçãos. Eu sou prova disso, que eu tenho recebido tanta bênção. Vem a luta, grandes lutas, mas nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. E aqui se cumpre na minha vida, na vida da igreja, estas bênçãos a qual o salmista diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, o nome do Espírito Santo tem que ser honrado, glorificado noite e dia, porque sem eles nada podemos fazer. Mas o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, que é esse mesmo, esse Deus a qual o salmista honra, glorifica o seu nome e nos dá também um despertamento para sermos gratos. E nunca devemos esquecer da bondade de Deus para conosco, em noite, dia, vida, toda a vida, debaixo das suas mãos protetora. Atos 2:38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa agora do salmista para Paulo, aliás, para Pedro, falando a respeito daqueles que vêm a Deus para receber perdão dos seus pecados e após passar por esse processo receberá o dom do Espírito Santo. Quem é nós? Quem somos nós para que vivíamos uma vida horrenda? Agora temos como morada nesse tabernáculo Espírito Santo só a misericórdia, só a bondade, o amor de Deus, que deu seu Filho de presente para morrer no meu, no teu lugar, para nos reabilitar, e agora recebeu o dom do Espírito Santo após passar pela metamorfose da purificação do sangue do Cordeiro Imaculado. Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O arrependimento, o perdão dos pecados e o batismo são condições prévias para o recebimento do dom do Espírito Santo. Mesmo assim, o batismo em água
antes de recebimento da promessa do Pai, não deve ser tido como condição prévia, absoluta, para a plenitude do Espírito Santo. Assim como o batismo do Espírito Santo não é uma consequência automática do batismo em água. Primeiro, na situação em preço, Pedro exigiu o batismo em água antes do recebimento da promessa, porque na mente dos seus ouvintes judaicos, o rito do batismo era pressuposto como parte de qualquer decisão de conversão. O batismo em água, contudo, não precedeu o batismo no Espírito Santo. Nas ocasiões registradas em Atos 9 e 17 e 18, o apóstolo Paulo, em Atos 10, 44 e 48, os da casa de Cornélio, da casa de Cornélio. Segundo, cada crente, depois de se arrepender dos seus pecados e de aceitar Jesus Cristo pela fé, deve receber o Espírito Santo em sua vida e depois se dedicar e pedir e rogar a Jesus o batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder. Quando a pessoa é convertido, o Espírito Santo já faz morada, você já tem o Espírito Santo. Mas você precisa pedir o batismo, que é falar em línguas estranhas, que edifica você próprio. Então, é vestido e revestido. Vestido é quando aceita, o Espírito Santo vem morar. E revestido é você está com a camisa e depois põe o paletó. Então você está vestido e revestido na vida espiritual. Você já tem a camisa, a qual nós estamos simbolizando o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, que fala a língua, aí está vestido e revestido. Tem um duplo poder na sua vida, porque aí você fala línguas estranhas e peça a Deus para você traduzir para edificação daqueles que ouvem aquilo que você pronuncia. Segundo, cada crente, depois de se arrepender dos seus pecados e de aceitar Jesus Cristo pela fé, deve receber agora o Espírito Santo. O batismo pessoal no Espírito Santo, vemos no livro de Atos, o dom do Espírito Santo sendo conscientemente desejado, buscado e recebido. Atos 1, verso 4 e 14, 4, 31, 8, 14, 17, 19, 6. A única exceção pessoal, a regra no Novo Testamento foi o caso de Cornélio. Atos 10 e 44 e 48. Daí, o batismo no Espírito Santo não deve ser considerado um dom automático concedido ao crente em Cristo. Atos 2 e 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, até tantos quanto Deus nosso Senhor os chamar. Todos quantos Deus os chamar para servir a Ele, receberão o Espírito Santo e também os dons espirituais, que é para toda a igreja, para ferramenta de trabalho na casa do Senhor, e tem que ser feito com firmeza, com sabedoria, e usar os dons espirituais, as suas ferramentas, conforme o objetivo
de Deus e não você se exceder, mas é no controle do Espírito Santo na minha e na tua vida, porque aí edifica e honra ao Criador, porque Ele quer ordem, decência na sua casa e na vida do seu povo, para ser um exemplo para os demais, que vê, que ouve e que contempla essas maravilhas na vida da igreja santa, pura, lavada e redimida pelo sacrifício de Jesus Cristo. A vós e a vossos filhos e a todos a promessa do batismo do Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes no dia de Pentecoste, não, é para todos aqueles que de geração a geração que estiver firmado nesta rocha inabalável Cristo Jesus. Você tem o direito, foi otorgado a todos os salvos, comprado, lavados pelo sacrifício do Calvário ali, Jesus Cristo, quando estendeu as suas mãos no meu lugar, no seu lugar, morreu para nos salvar, ressuscitou e deu igreja, o qual ele é a cabeça, e nós fazemos parte deste corpo purificado, santo e lavado no sangue de Jesus Cristo. Para aqueles presentes no dia de Pentecoste, mas também para todos que crescem em Cristo durante toda esta era. A vós e os ouvintes de Pedro, a vossos filhos e a geração seguinte, a todos que estão longe, é para todo o globo terrestre, para toda a igreja de todo o globo terrestre, para todos aqueles que fazem parte desta igreja, eles têm o direito dos dons espirituais, porque é ferramenta para trabalhar, para se dedicar na obra do Senhor. A terceira geração e as subsequentes receberão os dons espirituais. Primeiro, o batismo do Espírito Santo com o poder que o acompanha, não foi uma ocorrência isolada, sem repetição na história da igreja, não cessou com o Pentecoste, nem com o fim da era apostólica. Não, os apóstolos passaram, registraram, deixaram todas as coisas para o bem e o prosseguimento da igreja adornada, comprada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, o direito, mediante o novo nascimento de todo cristão, busca esperar e experimentar o mesmo batismo no Espírito Santo que foi prometido e concedido aos cristãos do Novo Testamento. É para você, é para nós, não é só para aqueles primeiros do dia de Pentecoste, mas é para todos e todos que prosseguir nessa jornada. Atos 9:17. E Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, 3 dias depois da sua conversão, Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo. A experiência de Paulo forma um paralelo com a dos discípulos no dia de Pentecoste. Primeiro, a sua experiência do novo nascimento, a salvação, depois ser cheio do Espírito Santo. Embora Lucas não diga especificamente que Paulo falou em língua quando recebeu o dom do Espírito Santo, é justo que ele o fez. Primeiro, o
padrão do Novo Testamento mostra que a pessoa que recebe a plenitude do Espírito Santo começa a falar noutras línguas. Segundo, o próprio Paulo testifica que frequentemente falava em línguas, e ele diz assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Agora, Atos 9 e 18. E logo caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aqui fala de Paulo, no caminho de Damasco, quando ele recebeu o poder de Deus, e ali caiu e ficou cego, e depois Deus enviou ele ali para aquele lugar, e ele foi ter com o seu servo, foi orientado, depois foi batizado em águas, e depois foi revestido e cheio do poder de Deus. Foi batizado. O interessante primacial de Lucas aqui é o próprio batismo no Espírito Santo, e não primeiramente o fato de falar em língua no batismo. Quem busca a plenitude do Espírito Santo deve concentrar-se no próprio Espírito Santo e não numa manifestação eterna. Por outro lado, todos os crentes que desejam a plenitude do Espírito Santo devem aguardar as manifestações espirituais desta bênção, porque é bênção para todos os crentes, para todo aquele que vem a ele, de maneira nenhuma que pede. E ele diz: batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, dá-se-vos-á. Você tem que bater, você tem que orar, você tem que pedir os dons espirituais, porque é ferramenta para mim, para você e para todos nós. João 14,16. Aqui Jesus está falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quem é este outro Consolador? O Espírito Santo de Deus, para que fique convosco para sempre. Ele estará conosco até o dia do arrebatamento da igreja, porque nós somos a casa e templo do Espírito Santo, e esta morada tem que ser limpa, adornada, para que ele se sinta bem e use-nos de maneira extraordinária na sua obra. Eu rogarei ao Pai, Jesus rogou ao Pai, que enviasse o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para que fizeste esta obra maravilhosa na vida da igreja, porque Ele é o Consolador que consola você, eu e nós e todos aqueles que estão problemáticos. Ele consola, Ele trabalha, Ele é uma bênção na nossa vida, mas somente aqueles que o amam sinceramente e que se dedica à sua palavra. Jesus emprega o tempo presente em se me amardes. Ressalta assim uma atitude contínua de amor e de obediência a todos que são requisitados e chamados para fazer parte da igreja, da noiva, com suas vestes brancas, pura, com comportamento e com obediência e amor e dedicação à sua obra. O Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega Paráclitos, que significa
literalmente alguém chamado para ficar ao lado do outro, para o ajudar. Então Jesus foi, mas não deixou a sua igreja, os seus seguidores órfãos. E ele disse: é necessário que eu vá, para que venha o Consolador, para consolar, para cuidar, para zelar, para descauterizar a tua mente e lembrar na hora certa quando tu tem que falar. Abre a tua boca e ele te enche de palavras boas. Alguém chamado para ficar ao lado de outro, ou ajudar. Ele está não só ao lado, mas está dentro desse tabernáculo e mora em nossa vida, e nós somos a casa, templo adornado do Espírito Santo. É um termo rico de sentido, significando consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado e amigo. Tudo isso ele é na vida daqueles que o servem a Jesus. O termo grego para outro é aqui alon, significando outro da mesma espécie, e não hetero, que significa outro, mas de espécie diferente. Não, esse tem as mesmas características, porque o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus, é a Trindade unificada em um só, não muda, não tem diferença, não. Então, significando outro da mesma espécie, e não hetero, que significa outro, mas de espécie diferente. Noutras palavras, o Espírito Santo dá prosseguimento ao que Cristo fez quando esteve na terra. Não tem divergência de um para outro, segue o mesmo raciocínio, o mesmo paralelo, a mesma santidade, a mesma obediência e o mesmo desejo que as almas, se chega a ele, confesse e alcance misericórdia, salvação, e agora faça parte deste corpo santo, lavado, redimido pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário. Primeiro item, Jesus promete enviar outro Consolador. O Espírito, pois faria pelos discípulos enquanto estava com eles. O Espírito Santo ao lado deles para os ajudar, interceder em oração e permanecer com eles para sempre. Segundo item, a palavra Paráclitos é aplicada ao Senhor Jesus Cristo em 1 João capítulo 2 e verso 1, Jesus, portanto, é o nosso ajudador e intercessor no céu. Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim, por você e por toda a igreja, enquanto que o Espírito Santo é o nosso ajudador e intercessor, habitando em nós aqui na terra. Ele habita em mim, em você e em nós. Graças a Deus por esta mensagem gloriosa. Muito grato, Senhor Jesus, por esta mensagem maravilhosa desta manhã. Que o Senhor abençoe os ouvintes, que vem entender o que é você ser um servo de Deus, que tem o Espírito Santo na tua vida e recebe os dons espirituais. Zele, cultive, seja santo, seja separado das concupiscências, dos prazeres mundanos, de tudo que oferece o mundão. Seja separado, especial, zeloso de boas obras. E seja como o salmista aqui, encerrando o tema desta manhã. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que eu tenho, tudo na minha vida é
prazer, é alegria e agradecimento a Deus Jeová, ao Deus Jesus Cristo, ao Espírito Santo Consolador, que veio para consolar e para convencer o homem do pecado, reabilitar o caído. Glória seja dado o teu nome, Jesus. Bondoso eterno Pai, te agradecendo, Senhor, por esta mensagem de caráter espiritual. Que coisa maravilhosa. Abençoa os lares, abençoa as famílias, descauteriza as mentes para eles entender que tu és o Consolador, que convence o homem do pecado, que liberta. O sangue de Jesus Cristo purifica todo o pecado e abençoa as nações, os ouvintes do apoio cultural, meu lar, minha família, o pastor Miguel e todos os amados ouvintes e todos os internautas e todas as nações, em nome de Jesus. Amém.